A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Ana Elisa, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite, ouvintes da Rádio Ponte Nova, FM 89,7. Irmãos e amigos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nascido para o Reino de Deus é o tema do nosso estudo da noite. E para nos ajudar a desenvolver as reflexões, vamos ter como exemplo o homem, o pescador, o discípulo, que com o tempo foi personificando o reino de Deus e se tornando o apóstolo de Cristo, Simão Pedro. O estudo está baseado no livro Trigo de Deus, psicografia de Divaldo Pereira Franco, através do espírito de Amélia Rodrigues, que vem nos contar a trajetória espiritual do Simão Pedro, que viveu e conviveu com Jesus por 3 anos, de uma forma bem próxima. Então, conta que no primeiro século da nossa era, aproximadamente o ano 30 em Cafarnaum, uma cidade pequena, às margens do mar da Galileia das Nações, que era um local em que Simão Pedro, seu irmão André, tirava o sustento da família através da pesca, da comercialização dos frutos do mar, e muitos outros pescadores, porque aquela região era ponto de referência de várias regiões, e em que todos ali se conheciam. As praias sempre com pescadores, negociantes, profissão que passava de pai para filho de geração em geração. Homens rudes e generosos, em fase do trabalho, e que se dedicavam, confraternizavam com vinhateiros, agricultores, as gentes humildes, que raramente se envolviam com as questões discutidas na sinagoga, desinteressadas dos problemas das classes abastadas. As notícias ali, ventiladas, causavam deslumbramento, porque notícias de lugares distantes eram motivo de alvoroço, comentário geral entre todos os nativos. Até que chegou a notícia aos ouvidos do povo, como uma eclosão de alegria, embora confusa inicialmente. Diziam que um homem singular e profeta aparecera e informara ser o Filho de Deus, esclarecendo que viera fundar um reino de amor e de justiça para os deserdados e sofredores. E no sábado, este homem falaria no monte, próximo a Cafarnaum. Então, Simão Pedro e o André, seu irmão André, também ficaram bastante surpresos com a notícia. Simão pensava sobre a apresentação do Filho de Deus. As criaturas normalmente esperam fatos salvadores que solucionem os problemas, principalmente nos momentos de desafio, de prova, e que atuem sobre elas. E ele ainda, nas suas indagações, pensava a uma irresponsabilidade latente que deseja viver sem o trabalho, sem o sofrimento. Então Simão Pedro ficava muito confuso em relação a essa apresentação do Filho de Deus. Porque Simão era um homem muito céptico, não acreditava nas coisas, era um homem sem sutilezas de comportamento, portador dos conflitos humanos naturais, na verdade como todos nós, né, meus irmãos? Ele vivia exclusivamente para o trabalho e não se interessava por outras coisas. Então, inicialmente, ele recusou a ir ouvir o Filho de Deus. Mas algo o incomodava no seu íntimo, e ele não resistiu à curiosidade. E na madrugada do sábado, saiu em direção do lugar onde o Filho de Deus, possivelmente quem eles entendiam ser o Messias, iria se apresentar. Simão, então, ficou surpreso pelo número de pessoas que caminhavam nessa mesma direção, com esse mesmo propósito, sendo que alguns, com expressões tensas, outros apresentavam sinais de esperança,
Enfermos de vários matizes eram conduzidos, cegos, paralíticos, dementes, anciãos, e outros até de idade avançada, o desgaste ou o abandono irrecuperável. Ele se posicionou bem próximo a uma larga pedra que certamente seria o palco natural do cenário da natureza. Aguardando algumas horas, de repente, o filho do homem aparece, esguio, belo, exuberante, o rosto magro, queimado, adornava-se a barba e cabelos a nazarena, partido ao meio, seus olhos brilhavam transparentes, como duas estrelas reluzentes. A túnica descia-lhe até os pés, em tom carregado de mármore. Majestoso, a sua figura impôs silêncio sem dizer nada. Uma exclamação de júbilo escapou dos lábios da multidão ao vê-lo. Após alguns momentos de expectativa, Jesus iniciou. A hora é esta para a grande revolução pelo reino de Deus. Enquanto no mundo a criatura somente experimenta aflições porque tudo, a quanto se aferra é efêmero, são passageiros os prazeres, o poder, a fortuna, a saúde, o próprio corpo. Essa ilusão de gozo é a geradora dos sofrimentos em razão da transitoriedade dele e de como passam todas as coisas, por mais que sejam aguardadas. O homem prudente e sábio, que pensa no amanhã, reserva-se bens duradouros que lhe favorecem tranquilidade e repouso. Esses bens imorredouros são as ações do amor, que proporcionam a paz, o esforço para domar as paixões inferiores, que favorecem a felicidade. Então, neste momento, Jesus fez uma pausa até para as ideias se acomodarem no coração e prosseguiu. Eu vos convido a virdes comigo para a fundação da nova era, que se instalará nos corações, modificando as estruturas atuais e instaurando o primado do amor. E quando Jesus ia realmente reiniciar, uma mulher que trazia nos braços uma criança cega lhe rogou: Senhor, cura minha filha e eu te seguirei. Então, nesse instante, a atenção da multidão se tornou para a mulher, que interrompia o Mestre Jesus. A referida mulher se encontrava na fileira atrás de Simão e, por isso, estava trêmula, nervosa, chorava muito, e o pescador, gentilmente, tomou-lhe a criança nos braços e avançou até a primeira fila. Jesus acercou-se e mergulhou nos olhos, vindo em direção a Simão Pedro, seu doce olhar, e sem uma palavra, mas, no entanto, emocionado, Simão Pedro, nosso pescador, teve a nítida impressão no seu íntimo escutar Jesus dizendo: Eu te conheço desde ontem. Então, como a atenção estava voltada para a criança, Jesus tocou os dedos nos olhos da criança e falou: Vê, filha, em nome de meu Pai. Então, neste momento, a criança começou a chorar e gritar: Eu vejo, eu enxergo. A mãe aproximou e tomou a criança nos braços. E quando Jesus desceu o braço, a manga da túnica roçou o tórax de Simão, que estremeceu, mergulhado na luz dos olhos de Jesus, e ali ficou paralisado, havendo perdido o contato com o mundo sensorial. E quando retomou, estava sozinho, todos se haviam ido, já era tarde. Simão, meus irmãos, não era mais o mesmo. Nunca mais voltaria a ser o que fora. Certamente nós podemos entender que é o que acontece com todos nós. A partir do momento em que vamos nos familiarizando com os ensinamentos de Jesus, as nossas prioridades mudam, os nossos interesses passam a ser mais espiritualizados, nossos pensamentos e sentimentos passam a sensibilizar pela causa do outro. As injustiças nos incomodam profundamente. O sentimento de coletividade fala mais alto em todos os níveis de nossa consciência. Então, o pescador, Simão Pedro, pensativo, desejava saber e entender
de onde e desde quando o conhecia, e já o amava desde aquele momento. E aí, meus irmãos, nós podemos ter a certeza que nós, a partir do momento que nós conhecemos Jesus, nós também já o amamos infinitamente, do fundo da nossa alma, com todo o nosso amor. Alguns dias se passaram. Certa manhã, Simão e André estavam na praia separando os peixes que haviam pescado, quando foram surpreendidos pela presença do Mestre Jesus, que os chamou pelos nomes Simão, André, e iniciaram um breve diálogo. E Jesus logo os convidou: segue-me, e eu vos farei pescadores de homens. Então, sem nenhuma contestação e com os corações em paz, abandonaram as redes e foram dominados pela companhia do Mestre e seguiram-no. Assim iniciava, certamente, meus irmãos, a fundação do reino de Deus no coração de Simão e do seu irmão André. Assim, certamente também, meus irmãos, inicia as bases da fundação do reino dos céus em nossos corações, a partir da nossa espiritualização, quando efetivamente temos a oportunidade de servir e de ser útil. Nós podemos ver no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Novo Testamento, através do evangelista Lucas, no capítulo 5, versículo 4, que descreve uma passagem muito bonita e significativa, que é a pesca milagrosa. Certa vez, Jesus ele estava fazendo a pregação na beira-mar, quando os irmãos Simão Pedro e André já estavam recolhendo as redes porque não tinham conseguido pescar naquela madrugada, naquela noite. E Jesus faz um novo convite para Simão Pedro. Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que até rompia as redes. Então Simão Pedro chama outros pescadores também, que estavam em outra margem para ajudar, que era o Tiago e João, filhos de Zebedeu, para socorrer, ajudar a puxar a rede. Então, nesse momento, o pescador Simão Pedro, ele reconhece a grandeza do Mestre Jesus e diz nesse momento que era um pecador. E Jesus diz nesse momento também, agora já chamando por Pedro: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Então, meus irmãos, é significativo porque até então ele era conhecido como Simão Pedro e Jesus já passa a afirmar como Pedro. E aí nós podemos entender todas as dificuldades que esse pescador e os demais discípulos vivenciaram, que foram as bases para o aprimoramento moral e espiritual. E o Mestre de Jesus sempre acompanhando como um irmão mais velho. E entendemos que neste momento Jesus convida Simão a ir além do simples trabalho de pescador, mas ir além, pescar corações ainda endurecidos, sendo que o próprio Simão não se considerava capaz para tal missão. E trazendo para a nossa vida, quantos investimentos no alto para que despertemos espiritualmente? Incentivos para o trabalho do bem, muitas vezes negamos por achar que não estamos preparados. Esquecemos que a misericórdia divina atua incansavelmente a nosso favor. O reino de Deus, meus irmãos, ele opera lentamente e progressivamente no coração daquele que se propõe a caminhada espiritual, conforme a orientação do mentor Emmanuel, que nos diz no livro Vinha de Luz, na lição 177. A edificação do reino divino é obra de aprimoramento de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do Mestre,
com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. E a cada experiência, nós podemos observar que a nossa jornada espiritual tem as dificuldades, tem os tropeços, tem as angústias, tem as dúvidas, mas a fé e a confiança em Deus nos dão a sustentação necessária para um caminho reto. Vamos agora para o ano 33, na noite da ceia. Jesus ministra ainda muitos ensinamentos naquela ocasião, que após o ato de lavar os pés dos discípulos, sela as virtudes de humildade e a necessidade de servir. E nesse momento, ele profere um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. E que sejais conhecidos como meus discípulos, não pela superioridade no mundo, mas pela demonstração de amor. E o pescador Simão Pedro, sempre inquieto e impulsivo, ele demonstrava a seu modo o amor por Jesus, impedindo que o lavasse os seus pés. Implorava para acompanhá-lo por onde fosse, mas o Cristo adverte que ele iria negá-lo por 3 vezes. E Simão se ofende ainda, feito criança espiritual. E aí nós podemos entender como nós mesmos, meus irmãos. O Pai Criador constantemente nos apresenta os caminhos, como se fosse um GPS nos direcionando para o caminho do bem. E certamente foi isso que o Mestre disse na ocasião: o homem do mundo é mais frágil do que perverso. E a partir desses momentos, as 3 negações se fizeram realidade. Simão recorda as palavras do Mestre e sente-se perturbado, e uma infinita angústia toma conta do seu coração. Desejava do fundo da alma encontrar com o Mestre e pedir perdão diante da sua queda dolorosa. Então, meus irmãos, nós podemos entender que o Mestre, ele conhecia os mais sinceros sentimentos do humilde pescador, mas a fragilidade humana ainda não era capaz de suportar maiores desafios. Podemos também, nessa ocasião, nos colocarmos na situação do Simão Pedro. Quantas vezes caímos nas armadilhas e nas facilidades da materialidade do mundo e apenas a misericórdia divina pode nos resgatar dos sentimentos de remorso, tristeza e angústia. E passados ainda algum tempo, podemos entender que o reino de Deus não tem aparência exterior, ou seja, devemos trabalhar os nossos sentimentos. É uma construção diária, sem julgamentos, sem alarde, mas estar com o coração disposto a servir. Então, meus irmãos, nesses pequenos flashes, relembramos a trajetória espiritual do apóstolo do Cristo Simão Pedro, exemplos da jornada terrestre em direção ao reino de Deus e ao reino dos céus. O Mestre Jesus já o conhecia desde ontem. E trazendo para a nossa vida, o Mestre certamente também nos conhece desde ontem. E o dia de hoje é a oportunidade de fazer a diferença. Estamos vivendo o melhor momento da nossa vida, convivendo com as pessoas que precisamos e necessitamos em nosso lar. Temos o trabalho que nos proporciona oportunidades de aprimoramento do intelecto moral. Temos todas as condições favoráveis para a trajetória espiritual ascendente. O reino de Deus não é um lugar circunscrito, ele está dentro de nós. O reino do céu, o reino de Deus, não será acessível efetivamente, até nos familiarizarmos com as leis divinas, conforme o exemplo do estudo de hoje, do Simão Pedro como exemplo. Meus irmãos, mas caso ainda, se não estivermos conseguindo superar as nossas dificuldades por diversas razões, vamos seguir o exemplo do mentor Emmanuel. Certa vez, vendo as dificuldades e sofrimentos do médium Chico Xavier com problemas de saúde, problemas familiares, Emmanuel disse a ele: meu filho, aguente firme só mais algumas horas. Nós podemos pensar e entender, meus irmãos, o que são algumas horas na encarnação e o que são algumas encarnações diante da eternidade.
Então, vamos seguir confiantes com o Mestre Jesus em direção ao Pai Criador, pois todos nós, meus irmãos, todos nós nascemos para o reino de Deus. Que Jesus guie e ampare os nossos caminhos, a nossa vida, hoje e sempre. Termina aqui a palestra do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite.